Agora sim. Ah, uma boa tarde, paz seja convosco. Vamos colocar aqui o microfone. E agora sim, a nossa oração do meio-dia. Ore ao meio-dia pelo Brasil. Muito obrigado a você pela participação. Agradeço aqui ao Emerson, lá de Barcarena, no Pará, a Ocilene, também lá do Pará, paz seja convosco, a Odete, aqui de Rio Preto, muito obrigado pela presença, a Silvia, lá de Santa Catarina, e a Maria de Fátima, aqui de Cândido Mota, no interior de São Paulo, né? Então, já temos aqui 3 estados, né? Pará, São Paulo e Santa Catarina, né, participando conosco aqui. Opa, tem mais alguns aqui, deixa eu ver. A Ana Maria, também aqui de São José do Rio Preto. Deus abençoe e salve o Brasil, amém. A Maria de Fátima, Deus abençoe nossa nação, a todos os irmãos, está ótimo. A transmissão está ótima, obrigado, Irmã Fátima, pelo retorno aí. A Marinalva, que é lá do Sergipe, opa, 4 estados, né? Muito bom aí. Obrigado pela companhia, irmã Marinalva. Raquel Silva, aqui de Onda Verde, minha irmã. Paz seja com todos. Amém, Raquel. Obrigado pela companhia. Muito bom, muito bom. Ah, vamos lá. Agradeço a todos aí pela companhia. Chegou aqui também a Valdete, que é lá de Campinas. Paz seja convosco. Obrigado, irmã Valdete. Muito bom. Então, nós vamos lá para o nosso... para a nossa oração do meio-dia, né? Vocês já conhecem aqui o formato do nosso trabalho. Nós temos apresentado um conteúdo de direito constitucional, eu falo para você aqui um conteúdo de direito, acompanhando aí os artigos da Constituição, conhecendo a nossa Constituição Federal, né? Como funciona o Brasil. Então, nós tivemos aí um movimento constitucionalista, né, já de alguns séculos aí de trabalho, que tem, então, a seguinte teoria, né, de que o país, ele, através da Constituição, ele define que modelo de nação ele vai escolher. Então, cada nação escolhe, né, o seu modelo de organização e faz isso através de uma Constituição, e então essa Constituição passa a ser a lei maior daquele país, e aí, a partir desta Carta Magna, né, como é chamada, dessa lei maior, a partir do texto constitucional, nós organizamos a sociedade inteira. Então, é muito importante que nós conheçamos, né, a Constituição, que você conheça a Constituição Federal, porque ali está dito como é que o Brasil funciona. E nós tínhamos uma disciplina nas escolas chamada Organização Social e Política do Brasil, OSPB. Tínhamos uma outra também chamada Educação Moral e Cívica, né, que dava esse conhecimento também de civismo, né, de conhecimento dos direitos civis, daquilo que o cidadão pode ou não fazer, o que, que seria o correto. Tínhamos disciplinas também como ética, filosofia, e essas disciplinas foram saindo do currículo, foram saindo, e hoje, né, é até uma crítica aí à educação, né? Hoje nós temos uma educação que não forma cidadãos, né? Nós temos ali, primeiro foi uma educação muito utilitarista, que formava trabalhadores, e agora é uma educação que não forma, né, não está direcionando esse estudante para direção nenhuma. A gente vê que o estudante muitas vezes não consegue ler e escrever. Nossos índices são muito baixos, né, de compreensão, a nossa aprovação é baixa nos testes aí de conhecimento aplicados internacionalmente, o Brasil fica numa posição muito baixa. Então, a ideia de que a educação deve, né, nos direcionar para algo, né? Então, para o civismo, para conhecer o Brasil, por exemplo. Então, ou para as profissões, ou para que você seja capaz de subir socialmente, né? Então, você, através do diploma, você consegue um emprego, você consegue abrir uma empresa, você tem mais conhecimento, né, para buscar aí se colocar no mercado de trabalho, ou ter um negócio. Então, a educação ela teria esse direcionamento, né?
Mas a educação hoje não é o nosso tema, né? A educação não é, o tema principal hoje do nosso bate-papo, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a segurança pública e eu quero convidar você a orar pelo Brasil todos os dias ao meio-dia. Ah, eu não sei muito bem como fazer uma oração. Então, baixe esse livro, Ensina-nos a Orar. Ele é um e-book gratuito, está aqui na descrição do vídeo. Você clica e baixa gratuitamente aí no seu celular ou computador e poderá ler este material que vai ajudar com certeza você a ter um hábito de oração. O livro chama-se Ensina-nos a Orar e é gratuito. Um outro livro também que nós estamos oferecendo a você chama-se A Lista de Trump. Então, esse livro ele vai trazer a lista das autoridades brasileiras que foram sancionadas aí em julho desse ano, né? Então, nós tivemos aí as sanções com suspensão de vistos. Depois nós tivemos a sanção também, punição de uma autoridade brasileira pela Lei Magnitsky, né? Então, também sobre isso nós estamos produzindo o material, em breve vai estar disponível aí para vocês. Mas hoje, a lista de Trump, né? Você pode baixar, tem aqui as autoridades, um currículo, uma foto, as principais decisões dessa pessoa, e aí você pode orar e pedir a Deus a direção aí, né, para que essas autoridades que foram sujeitas a essa punição nunca vista antes, né, uma coisa inédita no Brasil, nós possamos resolver, né, essa crise, que é uma crise tarifária, uma crise comercial, uma crise diplomática, né, como já disse aqui a Odete, uns dias atrás, mandou um vídeo, nós estamos em guerra. Estamos em guerra comercial, guerra diplomática, estamos em guerra ideológica nesse país, política. Então, nós precisamos da bênção de Deus e estamos orando para que Deus dê uma solução pacífica, uma solução sem violência, uma solução que traga, dentro das instituições e do trâmite normal da democracia, traga uma solução para essa crise atual. É por isso que estamos orando e você está convidado a fazer parte. Chegou aqui também a Maria Cleusa. Pai seja contigo, pastor Samuel, é a irmã Cleusa de Cândido Mota. Ah, muito obrigado, irmã Cleusa. Obrigado pela companhia. Deus abençoe aí a sua vida. Obrigado por estar conosco aqui na oração pelo Brasil ao meio-dia, né? Ore pelo Brasil ao meio-dia. Temos aqui um versículo, né? Primeira carta a Timóteo 2:2, ela diz: orem pelos reis e por todos que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Então, essa vida calma e pacífica, ela passa pelo governo, irmãos. Né? Por isso que a Bíblia diz: orem pelos que têm autoridade, pelos reis, pelos governantes, diz uma outra versão. Nós precisamos orar pelos governantes, porque o governo tem um impacto muito grande na nossa vida. Né? Se a economia tiver uma alta taxa de juros, se tiver uma desvalorização da moeda, se nós tivermos uma crise bancária, né, as pessoas correndo no banco para sacar o dinheiro, os irmãos muitos não viram isso, né? Nós vivemos uma época de inflação louca, lá na década de 80, a gente sabe, irmãos, como que é prejudicial, como que isso pode trazer um impacto, assim, muito prejudicial para todas as pessoas do país, né, se nós tivermos uma crise econômica, por exemplo. Né? Então, tem muitas outras possibilidades aí, né, além de uma crise, né, humanitária, de alimentos, opção de outras coisas, mas só uma crise financeira, irmão, só voltada aí para a economia, já vai trazer prejuízo para muita gente, já vai trazer muita dificuldade. Nós não queremos isso para o Brasil. Né? Então, estamos orando para que Deus abençoe os nossos governantes, que eles tomem decisões sábias e permitam que nós tenhamos uma vida calma e pacífica. Então, hoje, nós vamos trabalhar 3 artigos da Constituição Federal. Eu vou passar para vocês aqui informações sobre o artigo 142, sobre o artigo 143 e sobre o artigo 144 da Constituição Federal, todas elas falando de algum aspecto da segurança pública no Brasil, tá? Então, é isso o nosso bate-papo hoje. 3 artigos da Constituição. Chegou aqui o irmão Paulo Caniac, que é lá de Curitiba, no Paraná, e também a irmã Maria Batista, também do Pará. Né? Então, estamos aqui já, acho que com 5 estados, né? Pará, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Né? Estamos com irmãos aqui de 5 estados acompanhando essa transmissão. Muito obrigado a todos e vamos falar um pouco de direito constitucional antes da oração do meio-dia, nossa oração
ao meio-dia em favor do Brasil. O artigo 142 vai falar das Forças Armadas, o 143 do Serviço Militar Obrigatório e o 144 da Segurança Pública Interna do país, né? Vamos bater um papo, então. O artigo 142 fala das Forças Armadas, como que se organiza as Forças Armadas, como que é o ingresso como um soldado das Forças Armadas, né? Então você... E quais são as Forças Armadas? Exército, Marinha e Aeronáutica, né? Então, bem entendido, essas três instituições, elas compõem o que nós chamamos de Forças Armadas, né? Então, essas Forças Armadas são forças assim de alto potencial bélico, né? Usam material bélico fortíssimo, né? De alto calibre. Então eles têm ali são liberados para usar fuzil, canhões, né? Armas que não estão à disposição do grande público, né? Mesmo que você tenha um porte de arma, você não pode portar um fuzil, né? Então são armas proibidas de uso civil, apenas para uso militar. Então, são as forças militares do país. E os militares, então, tem todas as regras ali para as punições dos militares, por exemplo. Eles têm uma justiça própria, nós temos a Justiça Militar, o Tribunal de Justiça Militar, o Superior Tribunal de Justiça Militar em Brasília. Então, os militares, eles têm uma justiça própria, eles são julgados de uma maneira diferente, porque eles têm o comando para sair e resolver situações e, inclusive, matar pessoas, né? Por exemplo, no caso de uma guerra, ele está totalmente autorizado. Na verdade, ele está lá para isso, para matar outras pessoas. Diferente das forças internas, que não estão autorizadas a matar pessoas, a não ser em situações muito especiais. Então, veja, as Forças Armadas uma parte das instituições aqui do nosso país que tem um tratamento diferenciado. A previdência dos militares é diferente. Eles não têm, assim, determinados direitos, né? Então, por exemplo, não podem fazer greve. Tem uma porção de situações que os militares têm uma diferença em relação aos civis, né? Eles são funcionários públicos, prestam serviços para o Estado, mas não são funcionários públicos comuns. Há uma série de diferenciações e elas estão no artigo 142 da Constituição Federal. E lá também diz que as Forças Armadas podem ser chamadas para garantir a lei e a ordem, né? Então, essa garantia da lei e da ordem, chamada de GLO, gerou muitos debates aí, agora, recentemente, né, há poucos anos, porque essa questão da garantia da lei e da ordem entrou em debate, né? Como que se faz isso, né? Como é possível fazer isso? Tem como chamar as Forças Armadas para assegurar a ordem, a lei e a ordem no país? Então, nós temos um grande professor de direito constitucional no Brasil, reconhecidíssimo, autor de dezenas de livros sobre o assunto, direito constitucional, e ele escreve e opina, né, a opinião dele, o parecer dele a respeito é que sim, as Forças Armadas podem ser chamadas para assegurar a lei e a ordem quando nós tivermos alguma dificuldade entre os poderes ou para servir como um poder moderador, um poder que faz o meio-campo ali. Se o Executivo, Legislativo e Judiciário estiverem, de alguma forma, exagerando os seus poderes ou ultrapassando os seus limites de atuação, invadindo a competência de outro poder, as Forças Armadas poderiam ser chamadas para resolver esse conflito. Isso está no artigo 142 da Constituição. Mas essa é a interpretação do professor Ives Gandra e muita gente, né, se valendo da opinião dele, então pedia a intervenção das Forças Armadas. E aí vocês se lembram que teve muitos protestos, que as pessoas ficavam nas portas dos quartéis, né? Aqui em Rio Preto, o pessoal ficou, em várias capitais do país, acho que em todas as capitais do país, haviam pessoas na frente dos quartéis do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, pedindo que os militares fizessem algum tipo de intervenção, porque elas entendiam que a lei e a ordem não estavam sendo seguidas, né? Que nós teríamos um abalo na lei e da ordem que os militares poderiam intervir para assegurar. Então, veja,
Isso foi, então, ajuizado uma ação no Supremo Tribunal Federal, e, por unanimidade, o plenário do Supremo afastou qualquer interpretação de que as Forças Armadas exerçam um poder moderador entre os outros poderes executivo, legislativo e judiciário, e isso foi julgado em abril de 2024. Né? Então, o STF, que é o guardião da Constituição, que é o intérprete maior da Constituição, entendeu que não é isso, que o artigo 142 não deve ser usado neste sentido e que os militares não estão aptos a servir como um poder moderador ou um poder que possa fazer aí o meio de campo, né, a conciliação de alguma forma, quando os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, estejam aí saindo daquilo que é a proposta constitucional. Então, essa ação foi ajuizada pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, e o pleno do tribunal, né, os 11 ministros ali, por unanimidade, julgaram que esse poder não cabe às Forças Armadas, aos militares do Brasil. Então, essa decisão, irmão, retirou essa esperança, não é, que muitos brasileiros tinham de que os militares poderiam fazer uma intervenção nesse sentido, e, inclusive, foi dada uma ordem pelo ministro Alexandre de Moraes de que se esvaziassem esses protestos na frente dos quartéis. Né? Essa foi uma decisão muito debatida também, muito discutida. Né? Isso aqui que eu estou dizendo para os irmãos, essa decisão está no próprio site do Supremo Tribunal Federal. E a decisão de dispersar as manifestações em frente aos quartéis também foi muito discutida, porque nós temos assegurada pela Constituição o direito à livre manifestação, a manifestação que reúne pessoas de forma pacífica, né, sem atrapalhar outro evento, num local público, ela é totalmente permitida no Brasil, e muito se discutiu a respeito dessa ordem, se é constitucional impedir a livre manifestação das pessoas, onde quer que elas queiram fazer ali uma reunião sem armas, uma reunião pacífica, defendendo qualquer ponto de vista. Né? Então, nós temos aí a marcha pela maconha, né? A maconha é proibida, a maconha é um entorpecente, é uma droga que, se for apreendida, a pessoa é presa, né, por tráfico de drogas. Então, todo mundo sabe que isso é proibido pela lei, mas tem a marcha pela maconha. Ninguém proíbe essas pessoas de se manifestar. Tem a marcha pelo aborto, ainda que o aborto seja proibido, permitido apenas em casos, exceções ali que a lei considera, risco de vida para a mãe, para o feto e tal. Então, né, e as pessoas marcham e fazem, né? Fazem a marcha de qualquer assunto, né? E está tudo bem, né? Tem a marcha para Jesus, tem a marcha, as pessoas podem se manifestar. Mas por que elas não poderiam se manifestar na frente dos quartéis? Então, isso também foi muito discutido. E aí foi depois a decisão, né? Foi essa, e as pessoas dispersaram, esses protestos não existem mais. Então, essa é a questão. O artigo 142 autoriza a Forças Armadas a atuar como garantia da lei e da ordem no país. Entendia o professor Ives Gandra que sim, mas o Supremo, de uma decisão unânime em abril de 2024, entendeu que não, as Forças Armadas não exercem esse poder moderador, e como o Supremo é o guardião da Constituição, essa é a última palavra aí sobre o assunto. Então, essa foi a interpretação, e não cabe, então, conforme a decisão do STF, às Forças Armadas atuar como poder moderador. Antes de falar do artigo 143, chegou aqui o pastor Eugênio, né, dizendo aqui também, Pai seja convosco, e dizendo aqui o seguinte: professor, então o STF não pode mandar prender militares? Os militares da ativa, não. Né? Então, é muito estranho, né? Muito estranho que nós tenhamos hoje um general preso por ordem do STF. Isso não é a forma constitucional de trabalhar. Ele deveria ter solicitado, enviado a investigação para o Superior Tribunal Militar, e essa prisão ocorrer por lá, dentro da justiça castrense, como a gente chama, né, em homenagem a Castro, esse sobrenome, né, de um grande general do passado. Então, veja, essa justiça militar é que deveria ter tomado essa atitude. E ele também, inclusive, o general está preso numa instalação militar. Então, assim, é muito estranho
em nenhum país assim em que nós temos a democracia firme colocada, a justiça comum prende um militar da ativa. Isso é extremamente estranho, incomum que tenha acontecido, né? A Mamarli, de Cerro Azul, dizendo: Pai seja convosco, irmãos, estamos em oração pelo Brasil, amém, Deus abençoe. E a Rose: boa tarde, pastor Samuel, peço oração pela minha mãe Rosa e por toda a minha família, agradeço aos irmãos, amém. A Rose está pedindo oração pela mãe Rosa, né? Depois, se quiser me dizer de qual cidade a irmã eu anuncio aqui. Muito bem. Então, falamos aí do polêmico artigo 142 da Constituição e sobre a questão dos militares terem a liberdade ou não de exercer esse poder aí de garantia da lei e da ordem quando convocado por um dos poderes da República. Muito bem, agora no artigo 143, nós temos o serviço militar obrigatório. Então, todo mundo já sabe, né? Os homens aos 18 anos se apresentam na junta militar do seu município e estão prontos ali para prestar o serviço militar obrigatório, que é 1 ano de atividades dentro da caserna, dentro do trabalho aí militar. Muitos municípios pequenos não têm estrutura para isso, não têm um quartel e dispensam, né? São dispensados por excesso de contingente, já têm o número suficiente, são dispensados, mas muitos ainda prestam esse serviço. E também, ali mesmo, no artigo 143, diz que as mulheres e os eclesiásticos, né, as pessoas que, por razão religiosa, que não têm um impedimento de consciência para participar, por exemplo, de uma guerra, não gostariam de se envolver com as Forças Armadas, eles podem, então, prestar um serviço alternativo, fazer uma outra coisa, né, mas não prestar o serviço militar. E as mulheres e os eclesiásticos são isentos desse serviço militar em tempos de paz, né? Se houver guerra, poderão ser chamados também. Então, veja, esse artigo diz, o artigo 143, que nós temos o serviço militar obrigatório. Então, veja, onde que está escrito que os jovens aos 18 anos têm que ir lá pegar a carteira de reservista ou então prestar o serviço militar? Na Constituição, né? Então, e aí, o Estado de São Paulo pode dispensar todo mundo? Não, a Constituição diz que é isso, para o Brasil inteiro, vale para todo o país. Ah, mas o município aí dos irmãos aí, né, de Cerro Azul pode dispensar, de Curitiba pode, de Campinas pode dispensar alguém? Não, não pode, né? Então, a Constituição diz que isso é para o Brasil inteiro e todos precisam prestar o serviço militar. Agora, o artigo 144, o último artigo que nós vamos analisar hoje, ele fala da segurança pública interna, e aí tem uma grande diferença, irmãos. O serviço militar e os militares, eles cuidam principalmente, irmãos, da nossa segurança em relação a uma invasão estrangeira, tá? Então, vamos imaginar que a Argentina resolveu invadir o Brasil, a Bolívia, o Paraguai, qualquer país, Uruguai, que tenha fronteira com o Brasil, a Venezuela, ou uma invasão lá, não sei, a Inglaterra, né, teve aqui uma disputa com a Argentina sobre as Ilhas Malvinas, mas vamos dizer que a Inglaterra, o Reino Unido, resolva invadir o Brasil, ou os Estados Unidos, como agora está aí nessa questão da guerra tarifária e tal, será que os Estados Unidos vai invadir o Brasil? Se isso acontecer, irmãos, quem vai repelir essa invasão estrangeira é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. São os nossos militares. Eles vão cuidar deste aspecto da segurança nacional, que é a de repelir o inimigo externo, principalmente, né? Agora, mas eu vi o Exército construindo uma ponte, fazendo tal coisa. Não, eles podem ser chamados para uma crise, uma questão pontual. Lá no Rio de Janeiro, uma crise da segurança, tá ok. Mas isso é excepcional, tá? O Exército cuida de manter o país íntegro, né? As fronteiras do país no lugar, para que ninguém venha invadir o país e diminuir o nosso território ou subjugar o nosso povo de alguma forma. Então, esse inimigo externo é o foco das Forças Armadas. Agora, a segurança pública interna, aqui dentro, nós, os brasileiros, os cidadãos do Brasil, nós temos uma segurança pública por meio das polícias, não é? Então, existe algo chamado poder de polícia, que é o poder de investigar, de prender, de retirar a liberdade de alguma pessoa
e esse poder é entregue às polícias, né, aqui da nossa nação. Então, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal. São as principais categorias, tem outras aí colocadas, eu vou depois mostrar para vocês, que também são forças de segurança pública. Mas vamos nessas principais, como, por exemplo, a Polícia Federal. Então, ela vai defender os interesses da União, ela vai patrulhar fronteiras, vai defender as fronteiras. Então, por exemplo, a Polícia Federal está lá cuidando das aduanas, né, daquele ponto de passagem para outro país. Você vai visitar uma divisa do Brasil ali que está atravessando para outro país, você tem lá a Polícia Federal olhando o passaporte, vendo quem são essas pessoas, vendo quem entra no Brasil, né, porque o Brasil é um país que limita a entrada de pessoas, né? Então, isso é muito importante, né? Então, os países que estão num problema sério, né, vivendo um regime, por exemplo, um regime comunista, um regime de ditadura, eles impedem a saída das pessoas, né? O cidadão de Cuba não pode sair, o cidadão da Venezuela não pode sair, eles saem fugidos. Da Coreia do Norte não podem sair. Já os países onde há liberdade econômica, onde há crescimento econômico, onde há desenvolvimento, esses países impedem a entrada, porque o fluxo de pessoas entrando pode prejudicar esse desenvolvimento, pode prejudicar esse bem-estar social das pessoas, então a gente limita a entrada. Então o Brasil é um dos países que limita a entrada. Nós não permitimos a entrada de qualquer pessoa e quem está na fronteira cuidando disso é a Polícia Federal. Num aeroporto, você chega, tem que mostrar o seu passaporte, você tem que mostrar que tem visto de entrada no Brasil, você tem que mostrar quanto tempo você vai ficar, porque o Brasil não permite a entrada indiscriminada de pessoas dentro das suas fronteiras e quem cuida disso é a Polícia Federal. Também combatem o tráfico, não pode entrar no país substâncias entorpecentes ou produto vegetal, animal que possa trazer alguma doença aqui para o nosso rebanho, para a nossa fauna. Isso tudo é fiscalizado pela Polícia Federal. É um dos trabalhos que eles realizam, né? Além de investigações interestaduais, né? Porque a Polícia do Estado de São Paulo não vai investigar nada lá em Minas. Então, se existe um crime que é praticado de forma interestadual, né, de uma quadrilha, um crime organizado que vai de um estado para outro, essa competência geralmente será dada à Polícia Federal do Brasil, tá? E aí, nós temos aqui a Polícia Civil. A Polícia Civil tem outra característica, ela é chamada de Polícia Judiciária e ela cuida das investigações, né? Quando você vai numa delegacia de Polícia Civil, eles geralmente não estão uniformizados, eles estão usando uma roupa normal, o delegado usa uma roupa normal, não tem uniforme, né? E ele está ali no dia a dia trabalhando com as investigações. Houve um crime, ninguém sabe quem foi, a polícia vai quietinha, não se identifica, às vezes o carro não tem nada pintado, não tem sirene em cima, é um carro totalmente disfarçado, mas está investigando. Tem um policial infiltrado, tudo isso é trabalho da Polícia Civil, as investigações gerais, o trabalho da Polícia Judiciária, que vai levantar as provas para que o judiciário incrimine alguém. Esse trabalho é da Polícia Civil, é feita pelo delegado da Polícia Civil, que é formado em direito, é feito pelo investigador, é feito pelo escrivão de polícia, várias carreiras, né, que estão colocadas na Polícia Civil e geralmente mantida pelos estados. É a Polícia Civil do Estado de São Paulo, de Minas, de algum estado, onde esteja trabalhando esta polícia organizada aí como Polícia Civil. E nós temos a Polícia Militar, que tem outro trabalho. A Polícia Militar, ela faz o patrulhamento ostensivo, ou seja, a polícia vai identificada com o uniforme, os soldados estão uniformizados, os agentes, né, da Polícia Militar estão uniformizados, eles estão... A viatura é caracterizada, tem sirene em cima, tem uma cor característica, então todo mundo sabe que a Polícia Militar está passando, e esse é o objetivo. É que a bandidagem veja, olha, a polícia está chegando, a polícia está ali. A ideia deles é preservar a ordem pública, né? Então todo mundo sabe que tem polícia aqui, que se for feita alguma coisa errada, se fizer uma briga no bar, tiver uma situação, aqui tem um policiamento, gente que vai chegar, né? Inclusive são pessoas que arriscam a sua vida, né? Estão ali batendo de frente, às vezes com criminosos, trocando tiro com criminosos, colocando a sua própria vida em risco, em favor
da ordem pública interna. Então, a Polícia Federal, Civil e Militar prestam um excelente trabalho, irmãos, para que nós tenhamos segurança pública, muitos colocando a sua vida em risco, às vezes, enfrentando bandido, enfrentando tiroteio, para que a gente tenha segurança, possa deitar e dormir tranquilo, irmãos, porque eu vou dizer uma coisa para você, se retirar essas forças de segurança da rua, se disser, olha, amanhã não tem polícia, você não imagina o que pode acontecer no país. Né? Então, imediatamente as pessoas, né, vão estar livres para fazer o que quiserem, para cometer abusos, para roubar o que não é dele. Isso, irmão, causaria um caos na sociedade. Né? Você não sabe o quanto é importante ter forças de segurança na rua, patrulhando e mantendo a lei e a ordem, a chamada ordem pública. A quebra da ordem pública, irmãos, é um problema seríssimo que a gente não pode nem imaginar o quanto seria grave a ausência dessas forças de segurança nas ruas, patrulhando e permitindo que a gente tenha aqui a segurança pública, né? A força do Estado promovendo segurança pública. Quando isso está ausente, irmãos, um grupo armado, uma gangue, toma conta. Ah, nós estamos mandando aqui nessa cidade, o outro grupo manda em outra cidade. Isso acontece hoje, por exemplo, no Haiti, em alguns países da África. Tem que mandar, irmãos, forças de segurança externa. Já foi aqui forças da ONU, do Brasil já foram encaminhados para lá, para tentar manter a segurança. Porque uma pessoa pega uma arma e fala, olha, agora eu que mando nessa cidade. E os outros não têm o que fazer, irmão, porque ele começa a matar e tomar conta daquilo ali. Monta um grupo armado e ninguém mais pode abrir a boca. Né? Então, porque ele manda naquele lugar, não tem mais o Estado, não tem mais a segurança do juiz, do delegado, de poder levar um caso lá na delegacia. Não, irmão, aqui é o bandido que manda e acabou. Né? Então, isso seria um problema seríssimo. Irmão. Tem áreas em que o Estado está fora. Né? Então, em muitos países em que isso aconteceu, acontece hoje, e é um problema seríssimo. E nós esperamos que isso nunca aconteça com o Brasil, ainda que nós tenhamos áreas, né, comandadas pelo tráfico, pelo crime organizado, algumas áreas, às vezes lá no Rio de Janeiro, algumas cidades, algumas capitais do Brasil, tem lugar que a polícia não entra, que ninguém entra, né? Porque se for lá é o tráfico que manda, é o crime organizado que está no comando daquela área específica. Isso, irmãos, é uma anomalia, é algo totalmente errado. Aquelas pessoas que estão lá estão oprimidas, tendo que comprar produtos que o tráfico oferece, lá sei lá, uma TV a cabo, o gás, uma porção de serviço ali, eles que fornecem, a pessoa é obrigada a comprar deles, e quem não obedece, irmão, é punido lá, é morto, porque lá não tem a segurança pública estabelecida. Tá? Então, nós temos que orar muito e pedir a Deus para que isso não se dissemine, para que isso não se amplie, né, que seja eliminado lá, essas áreas sejam reprimidas, e isso não venha a se ampliar, porque pesquisa aí como que é no Haiti, como que são em outros lugares, onde o poder público deixou de ter força, e aí grupos armados tomam conta e a população é totalmente oprimida, tá? Também entre os militares está o Corpo de Bombeiros, né, que é uma força também militar, é uma força policial, e que nós vemos aí de grande utilidade, né, quando você tem uma situação, né, não só de incêndio, mas também de resgate, de pessoas, às vezes, né, que caiu num rio, de afogamentos, tantas outras coisas que os bombeiros fazem e fazem muito bem o seu trabalho. Né? Então, é também